Espiritismo, então, nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 9, o que é orar. Quando a gente fala de orar, rezar, fazer prece, são todas as palavras que levam ao mesmo objetivo, né? Aqui no Evangelho a gente trata como prece. Então diz ali que a prece é uma invocação pela qual se entra em comunicação com os espíritos bons. Essa invocação, no caso, é os nossos pedidos, né? As nossas rogativas, são os nossos agradecimentos, tudo que a gente fez aqui antes da nossa exposição, né? É reconhecer que existe algo além de nós, né? E ali diz também que entramos em comunicação com os espíritos bons, né? A gente estabelece uma conexão. Essa conexão, ela pode se dar de diversas maneiras. Ela pode se dar através das preces lidas, como a gente faz aqui. Ela pode se dar através de uma emanação de pensamento. Ela pode se dar de uma conversa sincera com Deus, com a espiritualidade superior. Diversas maneiras a gente teria, né, de orar. Desde que estabelecemos essa conexão, seja com Deus, seja com o universo, seja com a espiritualidade benfeitora, isso se chama prece, ou oração, ou reza, né? É alinhar os nossos pensamentos com as nossas vibrações positivas, de amor, de paz e de propósito. Geralmente, quando a gente se pega fazendo oração, a gente mais pede, inclusive, né, do que agradece. E o nosso propósito, quando a gente pede, é obter aquilo que a gente está pedindo, né? Então, por isso, a gente se conecta com Deus ou com a espiritualidade para fazer essa rogativa. Deus nos envia bons espíritos a nos assistirem, desde que peçamos com sinceridade. A prece, meus irmãos, ela ativa essa ligação com o Criador. Nós todos somos criados à sua semelhança, mas nós, ao longo da existência carnal, nós vamos sucumbindo a diversas tentações, vamos tendo uma vida mais ou menos agitada, né? Cheia de coisas que nós fazemos durante o dia, e muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos ligados ao Criador todo o tempo. Então, a prece ativa essa ligação. E é ideal sempre que a gente peça, quando a gente faz uma prece pedindo, né, um fortalecimento moral, como nós fazemos aqui, né, que os irmãos estavam lendo para nós. Nós geralmente pedimos, então, pelo nosso fortalecimento moral. Por quê, né? Porque a gente pede para ter forças, para ter bom ânimo, para ter condições de conseguir superar todas as nossas aflições. Os Espíritos nos orientam para que a gente não peça benefícios materiais, para que a gente peça essa oportunidade de conseguir superar as aflições. Quando a gente pensa assim, de por que não pedir por benefícios materiais, não é uma proibição, é um conselho. Por que vocês acham que os Espíritos nos falam dessa forma? Porque no momento que a gente pede para ter forças, no momento que a gente pede para conseguir passar por tudo aquilo que a gente se propôs, está lá no livro dos Espíritos, né? Propósito da nossa reencarnação. Nós não viemos aqui para adquirir bens materiais ou só para adquirir bens materiais. Nós viemos aqui com uma proposta de nos regenerarmos, de reorganizarmos os nossos sentimentos, de praticarmos cada vez mais o bem, de chegarmos até a perfeição. Já sabemos que isso não vai se dar em uma existência, mas cada existência é útil para que isso aconteça, para que isso se dê. É um desenvolvimento que a gente vai, aos poucos, galgando até que a gente consiga chegar no nosso propósito, que é ser como o Mestre Jesus. Então, qual é o melhor lugar para a gente fazer prece? Qualquer.
qualquer lugar. Nós não temos um lugar específico. É óbvio que quando nós nos reunimos aqui numa casa de amor, nós sentimos as vibrações muito mais latentes, não é? Quando os irmãos oram aqui na frente, quando eles fazem as preces, é muito forte a sensação que a gente sente da vibração. Por quê? Porque estamos todos unidos em nome de um mesmo propósito, não é? Melhoria nossa e a melhoria do mundo, que nada mais é do que a proposta do Cristo, né? E qual é o instante que a gente pode fazer uma prece? Tem algum instante que eu não possa fazer uma prece? Não, não tem. Eu posso fazer prece a qualquer momento. Eu brinco bastante que eu digo a minha melhor prece é no momento que eu estou lá fazendo meu serviço de casa. Estou lavando a louça e eu estou ali conversando com Deus. Estou tentando me organizar ali, estou fazendo a minha prece. Então não tem instante, qualquer instante pode ser feita a prece. E qual é a prece que vocês acham que mais agrada a Deus? Aquela que é sincera, aquela que vem do nosso coração. Quando a gente pede com benevolência, com vontade, né? Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Ele sabe tudo que se passa com a gente, né? Mas muitas vezes a gente mesmo não consegue falar do fundo do nosso coração. A prece que mais agrada a Ele é quando eu consigo, com humildade, dizer aquilo que eu estou sentindo. Seja um obrigado, Senhor, ou seja um Pai, não estou aguentando. Né? E aí, esse sentimento, ele une com a nossa intenção. No momento que eu falo para Deus, o que eu penso, ou que eu apenas naquele momento estou ali conectada, eu estou conseguindo unir o que eu quero, né, o que eu estou rogando ali, com aquilo que eu estou sentindo. E a sinceridade muitas vezes flui, seja em palavras, seja em pensamentos. Eu passei um a mais. Era esse. E aí, como diz ali, então, Deus nos envia esses bons espíritos para nos assistirem. E isso é a certeza de que a espiritualidade, meus irmãos, ela sempre vem em nosso socorro. Muitas vezes a gente pede e diz, mas eu pedi e não fui atendida. Sempre somos atendidos. Muitas vezes a gente não entende que aquilo que a gente recebeu era o que a gente deveria receber. Ou então, aquilo que a gente pediu é inviável a partir da nossa condição. Como a gente já sabe também através do Livro dos Espíritos, Deus está em todas as partes. Então Ele sabe tudo o que acontece. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, quando a gente pede, a espiritualidade vem e nos socorre. E a gente sente aquele conforto, né, na nossa alma, a gente sente aquela paz, a gente sente aquela melhora, que por vezes é instantânea. Mas nós vamos falar mais adiante sobre isso. Orar, estabelecer... Não, depois. Esse. Vigiar, então. Então, falamos o que é orar. Vamos falar o que é vigiar. Quando a gente pensa em vigiar, não sei se vocês, mas eu sempre me remete ao vigilante, a profissão do vigilante, né? E é muito parecido a isso que Jesus nos fala. O que o vigilante faz? Ele fica observando o que está acontecendo e próximo ao perigo iminente, então ele toma uma atitude. A vigilância para nós está em prestar atenção em quem? Em nós mesmos. Nas nossas tentações, o que é muito mais difícil do que prestar atenção no outro, porque é muito mais fácil para a gente apontar um dedo, né? Difícil a gente olhar para dentro, mas é necessário. Então a tentação está em nós. Como é que a gente observa isso? A partir dos nossos pensamentos. O que eu penso durante o dia? Eu penso mais coisas boas ou eu penso mais coisas não tão boas, né? Quais são os meus impulsos durante o dia? Eu fico com raiva? Eu não tolero o trânsito? Como é que eu tô? Qual é o nosso termômetro? Geralmente é o nosso lar, né? Porque em casa a gente é verdadeiramente aquilo
que a gente é, né? Na sociedade a gente até consegue muitas vezes dar uma mascaradinha, mas em casa não tem como, né? Em casa a gente é nu e cru, como eu brinco sempre, né? Como é que tá lá em casa os nossos impulsos? Estou aturando meu parente difícil? Estou tendo compaixão com ele? Estou conseguindo? Estou reconhecendo em mim a minha falta de paciência? Estou reconhecendo em mim o que eu preciso melhorar? Essa é a nossa vigilância que a gente precisa ter, né? Reconhecer as nossas tendências inferiores. Eu vejo muitas vezes em atendimento fraterno as pessoas comentando: o outro me tira a paciência, o outro me deixa incomodado. E aqui Jesus nos mostra que na verdade somos nós que estamos sendo tentados a estar incomodados. Nós que estamos com uma paciência muito pouquinha, né? De repente nós estamos trabalhando em nós essa característica que a gente precisaria um pouquinho mais, né? As nossas tendências inferiores de se irritar fácil, de se magoar fácil. E é natural porque somos seres humanos, mas ao mesmo tempo é uma das propostas do Mestre para nós, organizar esses sentimentos aí. Escolher conscientemente o bem. Aqui a gente fala de ética, né? Geralmente no trabalho, né? A gente precisa ter bastante ética. Em toda a nossa vida, claro, mas no trabalho a gente é bastante testado a escolher conscientemente o bem. Orar e vigiar juntos, então, né? Vigiar, então, estar atento a nós mesmos, né? Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, do que a gente sente, né? E os dois juntos, então, seria o equilíbrio, porque a oração vai nos iluminar, mas a vigilância que nos protege, porque, como eu disse, somos tentados a todo tempo, então eu preciso estar vigilante com o que está acontecendo comigo, com aquilo que eu estou sentindo e a maneira que eu estou reagindo à resposta que eu mando de volta para o outro, né? Quando eu só faço as preces, eu só oro sem vigiar, eu estou fugindo da vida, é apenas misticismo. Eu não posso pedir para Deus, não é que não posso, né? Eu posso, mas eu não devo, né? Pedir para Deus para que eu tenha paciência e sair xingando todo mundo na rua, né? Eu não estou me controlando, eu estou me vigiando. Eu tenho que também fazer a minha parte, né? André Luiz fala em quase todas as suas obras lá de Chico, né? O quanto é importante o nosso esforço. E aí quando a gente vê um Deus de amor, um Deus benevolente, um Deus que nos perdoa sempre, um Deus que nos dá diversas oportunidades quando a gente erra, muitas vezes a gente quer barganhar, a gente quer só fazer a prece, ficar quietinho em casa esperando o milagre acontecer, né? E os Espíritos vêm e nos dizem diferente. Tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Orar e vigiar junto traz equilíbrio, paz e autotransformação. A vigilância é um ato de defesa também das nossas tentações e das tentações que vêm externas, né? As tentações dos nossos irmãos desencarnados. E tem uma historinha que eu gosto muito de contar, de um irmão que sempre frequentava o centro espírita, sempre fazia suas preces ao acordar, fazia suas preces antes de dormir. O irmão levava os seus filhos na evangelização, ele era adepto à doutrina espírita, né? Ele acreditava muito em Deus, mas ele pegava o carro para ir na fruteira e ele xingava meio mundo. Quando ele saía com a esposa, ele não tinha paciência de esperar o tempo dela se organizar, se arrumar. Ele tinha vários vícios morais que ele não havia percebido. E como ele acordava e fazia suas preces, e provavelmente ele sentia a sensação maravilhosa que é de fazer uma prece, ele não se percebia. E ele achava que tudo o que acontecia com ele era o mal do mundo, e não ele mesmo. Um dia, num sono, ele dormindo, o seu mentor espiritual veio até ele e mostrou a casa dele. Uma luz tênue, acesa, um movimento tranquilo, porém a porta da frente escancarada, onde obsessores
Entravam, bagunçavam, saíam, entravam, bagunçavam e saíam. E ele, indignado, cobrou o seu mentor: poxa, mas eu sou espírita, eu vou à casa espírita, eu faço caridade, eu faço prece. Por que os obsessores estão entrando na minha casa? E aí o mentor mostra para ele as atividades dele durante o dia. A irritação constante no trânsito, aquilo que ele não se vigiava quando a esposa conversava com ele, a mágoa que ele guardava já de familiares há muito tempo. Então são pequenas coisas, irmãos, que a gente vai acumulando, né? E a gente não percebe. E aí a gente pensa como esse pão: poxa, mas como é que os obsessores estão entrando no meu lar? Por algum lugar eles estão entrando, né? Meu avô, muito antigo, ele brincava muito, ele dizia, né, que o cachorro entrava na igreja porque a porta estava aberta. E é mais ou menos isso, né? O obsessor, ele vem até nós quando nós deixamos a brecha. E qual é a brecha? A nossa invigilância. Enquanto muitos acham que estar fora de casa, estar em alguns meios, isso vai lhe prejudicar, o que lhe prejudica é o que está dentro da gente, né? É o que está dentro, não é o que está fora. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso frequentar qualquer tipo de ambiente, se eu tiver a minha mente com consciência daquilo que eu quero, dificilmente os obsessores irão conseguir se aproximar. Mas se eu sou invigilante, se eu cedo às tentações, e se eu me conheço, é melhor que eu não vá, né? Todos temos tentações e todos temos fraqueza. Isso não é uma coisa de dizer que um ou outro, somos todos nós, somos humanos, ainda estamos caminhando, ainda somos crianças ainda na nossa evolução, né? Aprendendo dia a dia. E por isso, o orar e vigiar acaba se tornando um remédio para nós. Um remédio para ajudar nas nossas fragilidades, para nos auxiliar, e muito eficaz no nosso aperfeiçoamento moral. Quando eu vigio, eu me autoconheço. Quando eu sei que a Cibele gosta de estar no grupinho fazendo fofoca, o que eu tenho que evitar com a Cibele? Estar no grupinho fazendo fofoca. Eu preciso me conhecer. Quando eu sei que eu não vou resistir, quando eu sei que não é um ato do bem, eu preciso me vigiar. Eu preciso conectar com a oração, mas eu preciso me esforçar para não sucumbir àquela tentação, que, como eu disse, está em mim. Deus não colocou tentações no mundo para serem coisas ruins. Deus quer o melhor para nós. Elas existem ainda, são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, né? E a oração e a vigilância são as ferramentas para a gente conseguir isso. A oração elevando o nosso padrão vibratório e a vigilância evitando a sintonia inferior. Entenderam a necessidade de que precisa dos dois juntos? Não adianta só orar e não adianta só vigiar. Se eu vigiar sem orar, sem me conectar com o Criador, eu nem sei do que eu estou me cuidando, eu vou viver só com medo. E medo não é bom, né? A gente já sabe. A gente precisa estar consciente da nossa proposta enquanto encarnados, que é o quê? Nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Para isso a gente precisa do quê? Prática do bem. Ambas formam um campo de proteção espiritual, especialmente naqueles momentos de irritação. Se a gente pensar, a gente tem vários exercícios que a gente pode fazer. No momento que eu estou irritada, respiro, me conecto, faço a minha prece, peço ajuda se for preciso para não sentir aquela irritação. Em alguns a irritação é sutil, mas em outros a irritação vem muito forte, né? Então a gente precisa dessa conexão e dominar as nossas tendências, né? De não agir por impulso. Nas provas afetivas e familiares, cuidar a maneira que nós falamos, né? Em casa. A
gente sabe que somos todos diferentes, mas estamos todos no mesmo percurso, né? Todos nós queremos ser felizes, queremos um mundo de amor, um mundo de paz. Precisamos nos auxiliar para que isso aconteça, mas precisamos também não ser um problema na vida do outro, não transformar o outro, né? Acabar transformando aquela situação numa situação pior ainda para o outro, né? Abalando ele. Então, cuidar das respostinhas que muitas vezes a gente dá, né? E eu brinco bastante que a gente gaúcho, a gente é muito grosso assim no falar, né? Que é do nosso dialeto, a gente responde, né? Assim, a gente é muito respondão. Quem já viajou para outros lugares sabe que lá em cima eles falam de uma maneira diferente, a gente até desconfia, né? Porque a gente também, como gaúcho, é um pouco desconfiado. Então, às vezes a gente responde meio grosso, né? Tá fazendo alguma coisa, o outro pergunta, colocou sal, quer fazer tu? Já fala daquela maneira, né? Bem grossa, assim, que para nós é normal, mas na nossa família, mas muitas vezes alguém chega já desavisado, né? E não percebe e já se ofende. Então, a gente cuidar disso que a gente fala, a maneira que a gente, né, está tratando o outro, observar se o outro se magoa, não vou falar dessa maneira, não dá para falar dessa maneira, que a pessoa vai se magoar, né? No ambiente de trabalho, então no ambiente de trabalho é aquele ambiente que tem as fofocas, né? Que a gente sempre ouve falar, trabalhei na firma tal, qual que tinha fofoca? Como é que eu sei que tem fofoca? Estava lá escutando, ou fofocando junto. Então a gente tem que se policiar contra isso, né? Evitar estar junto. E uma coisa que eu sempre comento lá na nossa casa em Canoas sobre isso, né? O evangelho muitas vezes não é agradável. Por quê? Porque insiste em perder para ganhar. Quando tu diz assim, não faz parte da fofoca e todos os teus amigos estão num grupo de fofoca e só tu está do lado de fora, tu tem que ter a tua fé muito sólida e o teu propósito também. Para não começar a pensar. A porta larga, né? Não é a porta estreita, é a porta lá que tu pensa assim, poxa, mas eu estou aqui excluído, está todo mundo rindo ali. Mas qual é o meu propósito? Meu propósito é estar lá rindo com todos de uma coisa que eu sei que não é para o bem, nem dos outros, nem meu, ou estar aqui no meu canto das minhas preces. Né? Por isso que eu digo que o evangelho realmente ele não é atraente, porque a gente tem que perder um pouquinho para ganhar. Durante os conflitos internos, naqueles momentos que a gente está então com angústia, né? A melancolia que cada vez mais tem sido presente na vida de todos, né? Como a gente tem ouvido falar, né? A tristeza, ela é um sentimento comum, mas a melancolia é um sentimento que já ultrapassou a tristeza, né? Já começa a ficar orgânico. E aí nos causa depressão, nos causa ansiedade, nos causa transtornos, né? Então a gente tem que começar a se regular já desde sempre, para que não deixe chegar num processo orgânico, né? E se já chegou num processo orgânico, vamos lutar, né? Vamos trabalhar em nós. Eu não vou conseguir melhorar 100% em um dia, mas é que nem o passarinho com água no bico que vai apagar o incêndio. Se ele não for diversas vezes, né, não chega a água até lá. Então a gente tem que ir, mesmo que aos poucos, ir se policiando, pedindo muita força à espiritualidade, né? Quem tem a oportunidade, quem gosta, vem à casa espírita, faz as preces, vai ao atendimento fraterno, pede auxílio, né? E quando surge uma tentação moral, né? Quando surge a tentação moral, então também precisamos estar orando e vigilante. Então, meus irmãos, o pensamento é matéria, ele cria e atrai tudo aquilo que está na nossa mente. Então, vamos criar e atrair sempre coisas boas, vamos criar e atrair o bem, aquilo que Jesus espera de nós, aquele caminho que Ele já nos mostrou e que há mais de 2000 anos a gente ainda está tentando trilhar, né? Como eu já disse, Deus quer o melhor para nós. E orar e vigiar é uma das ferramentas que o Mestre nos mostra para que a gente consiga cada vez mais estar melhores, né?
seja um mundo melhor, seja nós pessoas melhores. O exemplo, quando nós começamos a orar, a vigiar, a nos transformar, esse exemplo, ele arrasta multidões. Eu escutei aqui na prece e achei muito lindo. O exemplo, que sejamos o exemplo dentro dos nossos lares, que sejamos o exemplo no meio que convivemos. Para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar em nós. E a primeira caridade que a gente pratica é em nós mesmos, né? Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso me autoconhecer, me vigiar e pedir por mim também. A gente pede muito, eu até brinco, a gente que é mãe, a gente pede para os filhos, a gente resolve tudo para os filhos e deixa a gente por segundo lugar, mas a gente também tem que pedir sempre pela gente. Como diz lá no avião, a primeira máscara é sua, a segunda é de quem está ao seu lado. Por quê? Porque no momento que eu consigo irradiar um pouquinho que seja de luz, ter um comportamento um pouquinho que seja melhor na minha família, no meu trabalho, na comunidade que eu vivo e convivo, eu já estou começando a ser notada como um exemplo. Eu já estou começando a ser comparada com uma pessoa de bem, que é o que todos nós gostaríamos de ser, né? Que é o que todos nós estamos buscando aqui encarnados. Autoconhecimento, conexão, fortalecimento e manter sempre a mente em Deus e as nossas atitudes na prática do bem. É isso que nos diz Jesus quando Ele pede para que oremos e vigiemos. E aí eu encerro então uma frase que diz: Senhor, ajuda-nos a vigiar os nossos pensamentos, a disciplinar as nossas emoções e a caminhar iluminados pela prece que nos fortalece. Eu agradeço a todos, que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos, trabalhar mais em nós, né? Muito obrigada, um abraço então a todos vocês.